Fala pessoal, tudo bom? Hoje viemos aqui para falar do assunto do momento, que é o tal do Pix, o monitoramento do Pix. Todo mundo preocupado, querendo saber se vai ter que pagar mais imposto, como que vai ser esse monitoramento. E a gente veio aqui esclarecer alguns pontos que a gente acha que é de suma importância para você ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então vamos lá. A primeira coisa é que com essa nova instrução normativa 2219 de 2024, que começou a valer agora no dia 1º de janeiro de 2025, ela é uma atualização de uma instrução normativa que já estava em vigor desde 2015, tá? Onde foi instituído a E-Financeira. A E-Financeira, ela é uma obrigação, as informações que os bancos devem encaminhar para a Receita Federal com a movimentação dos seus clientes. Só que isso já acontecia lá atrás. Então, esse monitoramento do Pix não é algo novo, não é uma novidade. Ele já acontecia lá atrás. E antes disso, antes de 2015, lá em 2003, portanto, há mais de 20 anos, a Receita já tinha esse monitoramento da movimentação bancária. E lá atrás se chamava Decred. Então, a Decred em 2015 passou para a E-Financeira e agora em 2024, para 2025, a E-Financeira mais atualizada. E o que aconteceu com essa atualização? Então, ali eles englobaram mais instituições que são obrigadas a enviar a E-Financeira. Então, ali a gente está falando agora dos meios de pagamento que antes não era, as fintechs, os bancos digitais, que lá atrás não tinham e que agora fazem parte de toda essa movimentação. Com isso, a Receita Federal ela passa a ter uma base de dados mais ampla. Então, o leque aumentou, certo? Então, eles vão ter mais informações do que eles tinham antes. Mas não é uma novidade. E se a gente for falar que haverá uma taxação, um imposto, para quem fizer uma movimentação maior do que o limite que está instituído nessa instrução normativa, que é de 5 mil para pessoa física e 15 mil para a empresa, é uma inverdade, é uma mentira, não vai acontecer isso, tá? Então você pode ter uma movimentação maior do que isso, tá? Então esse limite foi para que eles colocassem ali um corte, ou seja, uma movimentação abaixo disso, os bancos não precisam enviar. Acima disso, precisam enviar. Só isso, tá? Mas não significa que você vai ser taxado se caso você tenha uma movimentação superior a esse limite estipulado. Tá ok? Vale ressaltar que nessa instrução lá de 2015 já constava também esse limite. Então o limite antes, só para vocês terem uma ideia, de pessoa física era 2 mil, passou para 5 mil. E no caso de pessoa jurídica era 6 mil, passou para 15 mil. Portanto, o limite aumentou bastante. Mas é inegável, a base de dados que a Receita vai receber vai ser muito maior do que ela recebia antes. Uma outra informação importante é que essa base de dados que é recebida pela Receita Federal, ela também compartilha com quem? Com os estados e municípios. E cada uma dessas entidades, tanto a parte federal, quanto estadual, quanto municipal, tem autonomia para trabalhar essas informações da forma como eles acham melhor. E o Estado, a gente já viu em casos anteriores, que acaba tendo uma eficiência muito grande. A gente já ficou sabendo, e com certeza vocês também já tiveram algum conhecido envolvido, em que o Estado acabou pegando uma movimentação, através de Pix, cartão, uma movimentação maior do que aquilo que foi declarado. Então, assim, essas informações já estavam lá, já estavam sendo compartilhadas e já estavam sendo utilizadas. Um outro ponto importante é que nessa instrução normativa, ela está bem clara e está dizendo que a Receita ela não quer saber de quem você recebe e nem para quem você paga. Não é isso. Lá está dizendo a movimentação global. E nessa movimentação global significa o seguinte: ao final de um período, ao final de um mês, só que os bancos vão mandar a cada 6 meses, mais detalhado de forma mensal.
Então ali você vai ter total de entrada X, total de saída X. Essa movimentação, a entrada e saída, a soma delas é maior do que 5 mil para a pessoa física ou maior de 15 para a empresa, o banco tem que mandar para lá. E vale ressaltar também, se em um dos meses você já ultrapassar esse limite, a sua informação ela já vai ser enviada para a Receita, mesmo que nos outros meses não seja atingido esse limite. E uma outra informação também, eles vão pegar a movimentação e o saldo da conta. Então, se o saldo da conta estiver acima desse limite, mas a movimentação ela não atingiu esse limite, a sua informação também será enviada. Ou seja, a informação, ela de uma forma ou de outra, atingindo o limite pela movimentação pelo saldo, vai ser enviado para lá. Agora, só nos resta saber de que forma eles vão utilizar essa informação. Como que eles vão trabalhar isso? Como que eles vão começar a cobrar? Porque a gente sabe que você não vai ser taxado, não vai ser cobrado por uma movimentação superior a essa. Agora, o que a gente sabe? Se você tiver uma movimentação que está sendo movimentada muito maior do que aquilo que você consegue comprovar, você entende que a Receita ela já sabe que ali já tem uma situação atípica. Agora, como que ela vai trabalhar essa informação? Aí a gente não sabe. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que lá na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda da pessoa física, ou aquela declaração anual, a gente já viu que em alguns anos já está começando a aparecer ali algumas informações na declaração pré-preenchida. Se nessa declaração pré-preenchida já começar a aparecer ali uma movimentação e você, ao fazer a declaração, retificar aquela informação, alterar aquela informação, porque você reconhece que aquele valor não é a movimentação que você teve, não é rendimento seu. Aí você vai lá e altera. Será que ao fazer essa alteração, você já vai estar caindo numa malha fina? A gente não sabe. Então a gente não sabe como que a Receita vai trabalhar isso. Então pode ser que num primeiro momento, o fato de você tiver uma movimentação superior ao do limite, não vai ter nenhuma cobrança de imposto, mas lá na hora de fazer a declaração anual, provavelmente vai começar a pegar. Se você tiver uma movimentação maior do que aquilo que você consegue justificar, vai acontecer alguma situaçãozinha ali. Isso a gente não sabe quando, mas provavelmente é o caminho que vai acontecer. E quem que a gente poderia considerar ali como alvo dessa instrução? Não alvo, mas que estarão mais suscetíveis a ser pego ali com alguma situação, Então você, por exemplo, pode pegar ali a própria pessoa física, que ela está movimentando na conta dela um valor muito superior àquilo que ela declara para a Receita. Então, um exemplo, eu tenho um salário ali de 3 mil, e eu estou pagando todo mês uma fatura de cartão de 7 mil. Como isso? Qual a justificativa? Eu estou compartilhando o cartão com um amigo, com um parente, e aí eles mandam o Pix para mim. Olha só para você ver. Manda o Pix para mim e eu faço o pagamento da fatura. Olha a movimentação que vai começar a ser fiscalizado dentro da sua conta, de uma movimentação que não é sua. Olha como que o risco acaba aumentando, Só que isso já existia antes, Vamos deixar claro aqui. Então isso já existia antes. O leque está só aumentando agora. Mas tá vendo como que você tem que começar a trabalhar os seus dados bancários, ter um controle maior? Então, teve um Pix recebido de um parente, de um amigo, você compartilha a fatura do cartão ali e tal. Cara, tudo isso tem que estar descrito para que, caso aconteça uma fiscalização, você tenha pelo menos como justificar algo, para ver se você consegue se livrar daquela situação. Agora, quanto mais você conseguir se livrar desse tipo de situação, eu acho que seria melhor para você. E como pessoa jurídica é a mesma coisa. Como que você começa a ter uma movimentação na conta da sua empresa e que aquilo não está sendo compatível com o faturamento que a sua empresa tem? Você imagina, e a gente já viu situações do Estado pegar
que entrou movimentação de Pix, cartão, ali na conta da sua empresa. Um exemplo, 50 mil, e você declara para a Receita que o seu faturamento foi de 20. A Receita vai pegar. A Receita Estadual, como eu disse antes, em alguns momentos atrás, ela foi mais eficiente que a Receita Federal. Será que isso vai se inverter agora? Ou será que vai se igualar agora? A Receita Federal vai ser tão eficiente quanto o Estado? Então, é um ponto de atenção, é um ponto de alerta. Só que isso não vai acontecer agora, entendeu? Ou a partir de agora. Isso já acontecia antes. O risco que você tinha antes, ele continua agora, só que de uma forma mais potencializada, porque a base de dados da Receita vai ser muito maior do que antes. Mas o risco, ele já existia, continua existindo, só que de uma forma mais potencializada. É um outro alvo, os MEIs, que tem uma movimentação muito superior até aquilo que é permitido pelo MEI. A gente já viu vários casos. Então, muito mais suscetível a cair nesse tipo de problema. Os autônomos, que não declaram nada para a Receita, que nem pagam imposto, não fazem declaração porque acham, né, ou na informação deles, eles estão isentos, né, e que não pagam, não mandam nada para a Receita, não declaram e não pagam nada de imposto. É um alvo também. E eu diria que também os profissionais da saúde, né, que tem algum tipo de movimentação ali também, que acaba fugindo um pouco do controle. E não podemos esquecer o profissional da saúde, que a Receita instituiu agora o Recibo Saúde, que foi já uma forma, né, porque na hora de fazer a declaração, a grande maioria da malha fina que acontecia era com despesa médica. Então, já foi instituído um aplicativo, né, um programa da Receita, onde os recibos agora são todos de forma eletrônica e rastreáveis. Então, eles vão deixar de ser um alvo? Eu acho que não. Então, eu acho que eles também serão um alvo dessa instrução normativa que já está em vigor, na verdade. Então, para a gente resumir, tá? E para tranquilizar, essa instrução normativa, ela não criou nada novo. Então, tudo que está acontecendo agora, a partir de 1º de janeiro de 2025, já acontecia antes, tá? Então, a sua empresa ou você como pessoa física já era monitorado, os bancos já enviavam essa informação. Só que agora, com a mudança da instrução, outras instituições estão mandando essas informações também, tá? Então, isso aumenta o leque e aumenta a base de dados da Receita. Então, o risco que você corria antes, continua correndo agora, só que um pouquinho mais potencializado. E a outra coisa que a gente tem que desmistificar, não haverá pagamento de imposto caso você movimente um valor superior ao limite estipulado na instrução normativa. Então, ultrapassou o limite ali, vai ter... Não é isso. Pode ser que isso aconteça em outro momento, agora não. E aí, vale um ponto de atenção que a gente já viu o pessoal compartilhando em rede social. Já tem malandro enviando SMS, mandando e-mail, já com uma guia para você pagar, dizendo que você teve uma movimentação superior ao limite e que se você não pagar, você vai ter o seu CPF bloqueado. Cuidado com os espertinhos.